que não sai daqui. Eu sou a Manola e hoje eu tô com um convidado muito especial, Davi Lubac. Davi Lubac, muito obrigada por estar aqui. Prazer por mim. Eu tava perguntando pro Davi, como é que eu te apresento, Davi? E geramos uma questão existencial. Completamente. Porque, assim, é difícil saber como se apresentar, né? Porque Concordo. eu vou me apresentar para quem, em que contexto? Para minha empresa, eu sou o Davi Lubac, sócio do acelerador de audiência, empresa que já gerou 25 milhões de seguidores orgânicos para empresários, mas para minha esposa eu sou Davi, para minha mãe eu sou Davizinho, para o meu irmão eu sou o irmão dele, para minhas sobrinhas eu sou tio Davi. Tem sobrinhos? Qual idade? 4 anos agora. A minha também. 4 anos. Tá chegando amanhã. Mas é muito engraçado, né? Porque elas não falam minha língua, porque elas moram hoje em dia na Áustria, a mãe é americana, então me chamam de TV, né? Nem tio Davi. TV? TV. Que fofo. Nem sabe falar tio Davi direito. Mas você não fala português com elas? Não, só inglês, elas não sabem falar. Porque assim, elas são muito jovens e elas falam inglês em casa. Sua irmã fala com ela em inglês? O meu irmão fala Seu com ela em irmão inglês. Porque o meu irmão é brasileiro e minha cunhada é americana e eles vivem na Áustria. Então assim, nossa, se for ensinar português também pra criança falar 3 línguas desde cedo, vai dar problema. Mas é difícil saber como se apresentar. Mas de forma resumida, para a empresa, eu sou o Davi, para as pessoas que me assistem, eu sou o Davi Lubac, fundador do acelerador de audiência. É isso. Facilitar, né? E eu quero saber como tudo começou, porque você não nasceu pensando em abrir acelerador de audiência, né? Muito como é que foi a sua trajetória até aqui? É engraçado porque eu não tinha vontade nenhuma de ter uma empresa de marketing. Pelo contrário, eu sou engenheiro de controle e automação na faculdade. Engenheiro de? Controle e automação. Ninguém sabe. De Ninguém sabe o que é um controle e automação, nem eu sei direito. Então, quando eu fiz a engenharia, eu fiz por um motivo muito simples, tá? Eu queria casar com minha namorada, já namorava 5, 6 anos, a gente começou muito cedinho. E eu precisava de dinheiro. E aquela era a faculdade da minha região, sou do interior do Rio, campus Goytacazes. E lá era uma região de muito petróleo. É onde o que dava dinheiro era o petróleo na época. Então, eu fui fazer faculdade disso. Quando eu fui terminar a faculdade, aconteceu aquele escândalo, o Petrolão. O meu mercado foi à falência. Tipo, do dia pra noite. Fiquei 5 anos estudando aquilo. Não tinha emprego quase na minha área. Eu consegui o primeiro emprego aparecer na minha frente, só que ele pagava muito mal. Eu trabalhava 16 horas por dia. 16 horas por dia? 16 horas por dia, 6 dias por semana, feriado, dia dos pais, dia das mães. Eu tinha uma equipe de 80 pessoas para ganhar R$2.000 por mês, como engenheiro formado. Então eu falei assim, cara, eu preciso procurar uma oportunidade nova. Joguei no Google, como ganhar dinheiro sem ter dinheiro. Entendeu? Você jura? Eu pesquisei aquilo que todo mundo pesquisa. Aí eu achei um conteúdo de um americano chamado Gary Vee. Gary Vee, ele é o máximo. E aí ele tava falando sobre produção de conteúdo. Que a grande questão é que o futuro era quem produzia conteúdo e conseguia vender aquilo que gostava ou acreditava. E ele é super pró, tipo, que o conteúdo é mais importante do gadget, né? Do que o Exatamente. Ele sempre fala isso, ele sempre defende essa tese. E aí qual foi a minha lógica? Minha lógica foi, se produzir conteúdo é o futuro, eu preciso vender produção de conteúdo. Boa. Entendeu? Tipo, é aquele negócio, você pode ter uma habilidade nível 0, mas se você tá no mercado 10, a sua chance de ganhar dinheiro é maior do que se você tiver uma habilidade 10 e tá no mercado 0. Por exemplo, faria sentido para mim abrir um jornal? Faria sentido abrir um jornal, porque é um mercado que tá derretendo. Ninguém mais lê jornal no dia a dia. Faria sentido, abrir uma empresa de fax? Faria sentido. Entendi. Posso ser o melhor fazedor de fax do mundo. Então eu falei, poxa, esse é um mercado que está crescendo e mesmo que eu não tenha habilidade, eu vou conseguir ganhar dinheiro aqui. Porque tem espaço no mundo e consegue ter essa sincronia. Porque é um mercado crescente. Só que aí qual foi a questão? Eu odiava a produção de conteúdo. Eu tinha 200 seguidores no Instagram. Eu não postava nada. Na verdade, eu era aquele amigo chato que fazia piada dos outros. Que postavam? Eu era essa pessoa. É blogueirinha? Você usava? Porra, cara, pode passar vergonha, que patético, estúpido. Não, vamos tirar foto pra postar nos stories. Eu falei, pra quê? Ninguém quer saber da sua vida, entendeu? Era tipo isso. Mas você não gostava da criação, porque você não gostava de aparecer ou de todo o processo? Assim, tem uma coisa em especial que você não gostava? Ou você não via propósito? Eu só era chato, entendeu? Era só enjoado um jovem mesmo. senhor. Tipo, eu não gostava. A verdade, Manola, é que eu sou muito reservado.
muito reservado. A gente tem até uma brincadeira na empresa que os meus sócios não sabem se eu tenho esposa. A gente é sócio há 3 anos e até hoje eu não levei ela para um jantar junto. Porque realmente... bom, eu já conheci. Assim, já tô em vantagem. Eu acho que das pessoas próximas, assim, a do Rio, essa é a segunda pessoa que conhece minha esposa. Olha só. Tipo, a gente é muito fechado. Dizem que assim, ninguém precisa saber do seu relacionamento, só precisa saber que você tem um relacionamento. Exatamente. Essa era a minha perspectiva. Só que... E aí que veio o grande enfrentamento pra mim, porque na minha perspectiva eu tinha que me expor pra vender aquilo que eu nem sabia fazer. Então, quando eu prospectava cliente tendo 200 seguidores... você já não gostava de criar conteúdo, mas você já prospectava clientes para ensinar a criação de conteúdo? Para criar conteúdo para eles. Eu falei, não preciso criar conteúdo para mim, mas pro outro eu já estudei, eu já sei mais ou menos como faz, vou fazer a criação. As pessoas riam da minha cara, falavam, pô, tem 200 seguidores, cara. Você vai fazer o quê? Que resultado você vai trazer para mim? Então eu falei, beleza, eu tenho que ser o resultado daquilo que eu vendo. Comecei a produzir conteúdo. Passou 3 meses, 250 conteúdos produzidos, 0 resultado. 250 conteúdos? Em 3 meses. Em 3 meses? Porque qual é a minha visão? Minha visão é, pra eu ficar bom em uma coisa, eu tenho que fazer volume de uma coisa. Tá. Então eu fazia muito pra entender como aquilo funcionava. E sobre o que o conteúdo? Sobre criar conteúdo? Sobre marketing e vendas em geral. Eu estava estudando sobre o assunto, estudava sobre, sei lá, gatilhos mentais. Eu fazia uma porrada de conteúdo sobre isso. Estudava sobre alguma tática de vendas que eu tinha que utilizar. Mesma coisa. Então, eu fazia conteúdo em cima daquilo que eu estava lendo e estudando. Eu não complicava a produção de conteúdo. Só que aconteceu uma coisa. Passou esses 3 meses, eu não tive resultado nenhum. Eu tinha pedido para sair do meu trabalho no início dessa jornada e eu tinha um dinheiro guardado, mas esse dinheiro já estava acabando. E eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Por que você acha que não funcionou esses conteúdos que você fez? Porque eu fazia conteúdo em cima da forma que ensinavam na época. Eu tentava produzir conteúdo como o Érico Rocha. Ele fazia live e tirava corte, por exemplo. Só que eu não tinha dinheiro para investir em tráfego, nem sabia fazer esse processo, nem tinha um produto digital como o dele, que era um curso. Eu não sabia fazer aquilo. Aí eu tentava produzir conteúdo como um influenciador, só que eu não gosto de me expor. Eu não gosto de expor minha vida pessoal de jeito nenhum. Eu não gosto de expor meu dia a dia, eu não achava meu dia a dia interessante, eu não tinha dinheiro na época, nem tinha uma vida interessante rolando. Pelo contrário, era extremamente monótono. Fazia a mesma coisa todos os dias. E aí, quando comecei a me desesperar e procurar emprego de novo na Cato, eu tive uma ideia. Uma coisa que você aprende muito na faculdade de engenharia em geral é uma coisa chamada modelagem. Só que lá, assim, modelagem e engenharia é um negócio absurdo. O que é? Você tem que, por exemplo, vamos supor que eu tenho um carro que está andando. Eu tenho que, basicamente, pegar todos os movimentos do carro e descrever um cálculo matemático. Eu tenho que descrever o que é aquilo. O vento, a roda, o atrito que está na roda, o movimento, o peso da pessoa que está no carro. Então você aprende a fazer isso na faculdade. Descrever o que é aquilo, de forma detalhada e matemática. Para você conseguir replicar. Para você conseguir replicar e melhorar o processo. Eu falei assim, caramba, e se eu fizer essa mesma coisa aqui dentro da produção de conteúdo? Então eu comecei a analisar e modelar matematicamente o que era essa produção de conteúdo de pessoas que tinham o mesmo cenário que eu. Contando os segundos. Exatamente, mas qual era a grande questão? O meu problema é que eu tentava fazer conteúdo parecido com pessoas que tinham contextos completamente diferentes. Eu não era o Érico Rocha, eu não era um influenciador. Então foi analisar casos de empresários, pessoas que criaram e cresceram empresas através do orgânico, e como que funcionava o sistema deles. E aí quando eu fui analisar e fazer essa modelagem, olhar os sistemas que eles criavam, eu vi um padrão muito simples. Essas pessoas encontravam um formato de conteúdo, padronizavam aquele formato de conteúdo e só faziam aquele formato de conteúdo. Então, por exemplo, o seu formato que você faz bastante, você vai lá, senta, aparece uma coisa aqui em cima, você coloca o seu chá. A mesma coisa, eles encontravam um formato e faziam o mesmo formato de forma seguida. Tipo um mini programinha. Tipo um mini programa, como se fosse um programa, um quadro dentro de um programa de televisão, entendeu? E aí eu falei assim, beleza, entendi, vou replicar. Peguei um formato que já tinha funcionado, se eu não me engano, não sei se era na Espanha ou no México, sem saber nada de espanhol. De um criador que... De um criador do meu nicho. De um criador do seu nicho de outro país. De outro país. Peguei, modelei, coloquei como era todo o processo daquele conteúdo
e repliquei para fazer. Esse conteúdo era um conteúdo muito simples, que era ensinando a vender a caneta, me venda essa caneta. Era uma sketch de 2 personagens conversando. Eu lembro até hoje, eu gravei o conteúdo inteiro, fiz toda a edição no CapCut, demorei 3 horas e meia para fazer esse conteúdo, e quando eu finalizei, acho que todo mundo já sentiu isso, eu olhei pro conteúdo e falei, isso aqui tá horrível. Eu não vou postar isso. Já gravei e editei muita coisa que eu não postei também. Só que postei. Já estava tarde. Só que você postou. Já era 11 horas da noite, eu postei e fui dormir. E aconteceu uma coisa fantástica, porque de noite eu fui 3 horas da manhã, acordei para ir no banheiro, e eu abri meu celular. Tomei um susto. O conteúdo tinha 200 mil de alcance. Nossa! Em 4 horas. Eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida. Eu já tinha ganho, 20 mil seguidores. Em um final de semana, eu ganhei 4 milhões de alcance nesse conteúdo e 80 mil seguidores. Davi, em um final de semana? Isso na época no TikTok, em um final de semana. Eu comecei a replicar esse mesmo formato. Em 2 meses eu tinha ganho 500 mil seguidores fazendo o mesmo vídeo. Já tinha tido... No TikTok? No TikTok na época, que era a rede mais fácil de crescer naquele período. Tinha alcançado 50 milhões de pessoas, tinha ganho 500 mil seguidores e eu tava com cartela cheia de cliente. Só porque eu tinha padronizado um sistema de produção de conteúdo e comecei a replicar isso para outras pessoas. A partir daí, que mais para frente veio surgir o acelerador, desse método, dessa visão de conteúdo. A gente vê as coisas de uma maneira muito matemática, porque você já validou também. E eu não sou uma pessoa criativa, eu não sou uma pessoa que vem deste ramo. Então, para mim, por isso que eu escolhi trabalhar muitas vezes com empresário, empresárias. Produção de conteúdo para mim tem que ser muito técnico, muito matemático, científico, processualizado. Porque todo mundo vai precisar e precisa produzir conteúdo. Só que nem todo mundo é ultra criativo e habilidoso para fazer isso. Você acha que todo mundo precisa produzir conteúdo? Com toda certeza. Porque, vamos lá, se você tem uma empresa, seu objetivo dentro da sua empresa é vender o seu produto. Só que para vender o produto, independente para quem ou que tipo de produto eu venda, eu preciso de construir uma confiança com o outro. Sim. Concorda? Concordo. Só que como funciona o sistema de construção de confiança? O sistema de construção de confiança depende da quantidade de vezes que eu interajo com você. Então, por exemplo, quando você conhece a pessoa pela primeira vez, você não pede ela em casamento. Você conhece, você sai, você conversa, talvez seja no ambiente de amigos. Depois vocês saem 1, 2, 3, 4 vezes. Daqui a 3 meses vocês podem estar namorando, daqui a 3 anos vocês podem estar casados. É um processo que envolve vários contatos positivos feitos com o outro. E o processo de venda é a mesma coisa. E às vezes só de não ser negativo e do fato de estar com frequência, você já acha que é uma coisa especial. Parece que Deus colocou aquilo pra você, aquele conteúdo daquela pessoa. A marca aparece tantas vezes pra mim que você começa a achar que eu devo gostar dela o tempo inteiro. Exatamente. Então por isso que eu acredito que todo mundo tem que produzir conteúdo, quem quer vender alguma coisa, porque isso vai ser essencial daqui pra frente. E não só produzir conteúdo como empresário, tá? Até como colaborador. Como colaborador daqui para frente, principalmente quando a gente está falando do desenvolvimento de IA, no qual as habilidades das pessoas vão ser cada vez menos relevantes, a pessoa conseguir mostrar o trabalho dela de forma positiva é aquilo que vai diferenciar ela de outras pessoas no mercado. Você acha que as habilidades das pessoas vão ser menos importantes com a IA? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Mas será que todos os tipos de habilidade ou só alguns? Talvez habilidades mais técnicas e continua sendo importante as soft skills pra gente? Como é que você vê isso? Soft skills eu acho que ainda vai ser muito relevante, por isso que eu falo em questão de produção de conteúdo mesmo. Faz sentido. Entendeu? Eu acho que soft skills, comunicação e marca são coisas que vão perdurar para sempre. Você pode ter IA, você pode ter robô de IA, você pode ter XPTO. A habilidade de conexão humana vai permanecer. Mas o que não vai permanecer? A habilidade de escrever um bom roteiro. Vai cada vez mais diminuir. Você pega um processo, coloca dentro de um Manus da vida, que é uma IA mais avançada do que o ChatGPT. Eu vou querer todas as dicas de IA que você puder me dar. Tem muita coisa que dá para utilizar. Até a IA que a gente tem interna na empresa, assim, o nível sai 80% daquilo que um ser humano faria com 90% de menos tempo sendo investido, entendeu? É porque eu sinto... Eu uso IA para escrever os roteiros e tal, mas eu sinto que se eu só usasse ela e não tivesse o meu discernimento, os roteiros iam ficar muito ruins.
o discernimento ainda vai ser relevante. É. Por que o discernimento? O discernimento que a gente chama de tom de voz, é a forma que você se expressa. E a IA tem muita dificuldade de pegar a forma que você se expressa. Ele consegue entregar um padrão muito bom. Só que a maioria do mercado que entrega só um padrão, um nível médio. Os muito bons sempre vão permanecer. Mas os médios para baixo, que é a grande maioria do mercado, você não tem mais a necessidade dessas pessoas, entendeu? Eu mesmo, assim, eu reduzi muito o tamanho do meu time e aumentei a produtividade usando IA. Antes, um sistema que eu precisava de 5 pessoas para entregar, eu consigo entregar com 2. Com mais eficiência, com mais resultado, no final das contas. Mas é claro, os bons, a pessoa que consegue colocar o input certo e transformar no tom de voz correto daquela pessoa, ela vai permanecer. Porque ela consegue trazer personalidade para o conteúdo. Mas a pessoa que só escreve um roteiro, nada demais... Faz sentido. E acho que eu vivo isso um pouco, porque nos meus roteiros de criação de conteúdo, eu converso lá com a IA, eu explico direitinho o que eu quero, o meu ponto, e ela me dá uma guia. E aí eu fico falando, não, isso aqui eu não achei legal, eu achei que não faz sentido estar nessa ordem. Aí ela sempre fala que eu tô com razão. É porque é feito pra agradar a gente. Nossa, o seu ponto, assim, seu discernimento incrível, ela me enche a minha boca, que é uma maravilha. Que delicadeza, uma profundidade a sua análise. Eu fico muito feliz. É porque a IA, principalmente do ChatGPT, e a gente tem que tomar cuidado com isso, ela é feita pra agradar a gente. Então tudo que eu falo, ela me devolve de forma positiva. Não, você é um gênio, que coisa linda, maravilhosa. Por isso que a gente tem que ter esse discernimento, porque mesmo agradando a gente tem que pontuar. Por exemplo, eu falei, eu acho que isso tá com... Eles têm tendência a fazer dupla conclusão, né? Aí eu falei, isso aqui dá pra tirar e tal. Verdade, dá pra tirar. E aí eu uso... A nossa conversa foi útil pra eu depois escrever o meu roteiro basicamente sozinha. Entendi. Mas com a nossa conversa, tipo, me acrescentou pro roteiro. Mas isso para as coisas que são mais autorais, assim, minhas. Mas se eu tiver que escrever uma legenda ou uma descrição, uma coisa que não requer, assim, eu só preciso de, tipo, palavras-chave de SEO, aí eu deixo... Eu nem corrijo muito, sabe? Entendi. Então faz sentido o que você falou, de pra maioria das coisas você consegue deixar praticamente ela à vontade, por assim dizer, mas com as coisas que são mais autênticas nossas, a gente vai continuar precisando de nós mesmos, né? O meu processo pessoal, não vou nem falar da minha empresa, tá? Falar o meu processo pessoal é muito simples. Eu penso no que eu quero falar dentro de um conteúdo, coloco no robô ou na pessoa do meu time que vai executar e depois eu confiro o resultado final para mudar, seja uma headline, uma forma de escrever, adaptar o meu tom de voz e a minha forma de falar. Por quê? Na minha perspectiva, a ideia do conteúdo e a personalidade no final é mais importante do que o roteiro bruto. Entendeu? Então, assim, o roteiro bruto, muitas vezes, eu não faço a execução, mas eu trago toda a ideia que eu quero comunicar e adapto para a minha personalidade, para a minha forma de falar, reduzo, modifico, mudo as coisas de lugar para ser adaptado àquilo que eu quero transmitir, no final das contas. Porque ninguém vai conseguir falar como você. É muito difícil terceirizar isso para alguém que não tem muita experiência na maioria dos casos. Então, de início, é muito importante esse tipo de revisão e na IA, para mim, acho que quase que para sempre vai ser assim. Quer dizer, no próximo ano, pelo menos, vai ser assim. Eu quero muito perguntar mais coisas sobre IA, mas só voltando um pouquinho, que eu tava querendo te perguntar isso também. Porque a gente vê, historicamente, os empresários, principalmente os empresários muito grandes, eles tendem a querer ser discretos com a vida deles, né? E a gente tá vendo um boom de empresários comunicadores também, fazendo mais conteúdo. Então, e você falou como isso é importante para vendas, tanto dos colaboradores quanto dos empresários. Então, você acha... Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que tá convertendo mesmo a ponto de, tipo, uma pessoa dona de, tipo, uma empresa bilionária ter que, tipo, ficar botando a cara na internet? Acho que tem duas questões aí. Tem a questão financeira, que realmente está convertendo. Se você olhar o caso da CIMED, depois que a Adib e a Carla começaram a botar a cara, eu sei que teve outros movimentos, tá? Mas a CIMED saiu da 18ª farmacêutica do Brasil para a 3ª. Jura? E você acha que se dá isso? Com toda certeza, porque assim, eles fizeram um movimento de marca muito forte. E eu tenho a tendência a pensar assim, se alguém maior do que eu está investindo muito naquilo de forma recorrente, ele sabe alguma coisa que eu não sei. Porque ele provavelmente não só é mais inteligente do que eu, como tem um time mais robusto do que o meu que está analisando esses dados. Eles não fazem nada só porque quero agora mostrar meu iate, né? Exatamente. Então, existe o lado financeiro. Mas existe também a pessoa que quer só mostrar o iate.
existe um grande número de empresários que sentem a dor de não serem reconhecidos. Por exemplo, eles veem alguém do marketing digital que não tem tanto resultado e é reconhecido, aplaudido, tá dentro do palco, é amado, tem fãs, e a pessoa fica assim, cara, eu que deveria ter isso. Então é uma coisa de ego, assim, um pouquinho? É uma questão de ego, e eu acho que essa questão de ego todo mundo tem. Todo mundo tem. Quando você vê uma pessoa que você vê como desqualificada ter mais resultado do que você fala assim, cara, isso é injusto. Eu preciso mudar esse cenário de alguma maneira. E assim, o primeiro nível é você falar mal do outro. Ah, não, fulano de tal é bandido. Esse fulano... Não. E aí, ao passar do tempo, essa inveja vai se tornando um pouco de... uma mudança de autovisão, pessoal. Tipo, caramba, cara, eu que sou ruim, na verdade. Porque eu não tenho a habilidade dessa pessoa de se comunicar, de ser visto. E ela sente essa dor de não ser reconhecido, de não ser amado. O que incomoda não é que a pessoa tá se mostrando ou tendo reconhecimento. O que incomoda é que você não tá conseguindo fazer o que você queria. Isso é uma coisa que me ajudou a me lançar como cantora, sabia? É mesmo? Porque eu pensava assim, eu não canto muito bem, sabe? Não é uma coisa muito fácil, tipo, eu me preparo pra fazer um show, mas não é uma coisa tão natural a mim. A questão da respiração, auê pra mim. Eu pensei, tanta gente que canta mal, não posso ser mais uma. Pô, bota uma produção boa, eu tenho carisma. Então, tem gente que é super técnica e não... E, tipo, não tem o principal, que às vezes tem uma coisa que a gente que tem que falar. Aí eu pensei, isso me ajudou tipo, isso não me deixou com inveja, isso me deixou, então eu posso também. Você me deu autoconfiança. Pra mim é a mesma coisa. Eu fico assim, cara, tem tanta gente ruim fazendo isso. Tem tanta gente ruim empreendendo, tem tanta gente ruim no Instagram, tem tanta gente ruim fazendo XPTO. Eu posso ser ruim por um tempo, porque eu acho que algum momento eu vou ficar bom. Não é possível, se eu focar toda a minha vida nisso, eu não vou ficar bom nisso. Quem for ruim faz as coisas já tá melhor do que quem é bom e não faz nada, né? Exatamente. Porque assim, coloca uma desculpa de não executarem por perfeccionismo. Mas eu não acho que é perfeccionismo, por assim dizer. Eu acho que é um medo de ser rejeitado. É um medo primal, sabe? Vou fazer alguma coisa, por exemplo, no Instagram, e eu vou ser rejeitado por aquilo que eu sou, se eu mostrar a pessoa que eu sou. Se eu produzir um conteúdo e as pessoas não gostaram do conteúdo, não é que elas não gostaram do conteúdo, é que elas não gostaram de mim. Faz sentido criar esse senso de identidade com o que você está produzindo. Exatamente. Por isso que a gente estava até conversando antes do podcast, minha visão é um pouco diferente, que eu parto da perspectiva de quem sou eu e para quem eu quero ser. Então, por exemplo, a pessoa que está no podcast, o Davi que está no podcast, não é o Davi que está com a mãe, a esposa, e assim sucessivamente. O Davi do Instagram, ele é uma parte da minha personalidade, ele não sou eu. Ele não sou eu. Quando eu me desapego da visão de isso daqui sou eu e eu crio aquela persona minha, uma versão minha, que tem um único foco de atrair o meu cliente ideal e passar a mensagem que eu quero passar para o mundo, eu me desapego dessa execução, eu me desapego desse peso existencial de se eu postar e as pessoas não gostarem, eu vou me sentir rejeitado, as pessoas não vão achar o meu conteúdo legal, mas na verdade eles não estão me achando legal. É minha comunicação que é ruim, e não é nada disso, você só está produzindo o conteúdo de uma forma que você gera esse peso para você. Nossa, eu adorei, Davi, isso faz todo sentido. E torna tudo mais leve e mais, tipo, a gente tá aqui... Não é meio que um trabalho, então vamos trabalhar, sabe? Você vai, tipo, botar, sabe? Você tá fazendo uma capela de assistindo. A produção de conteúdo é um trabalho, é uma parte do seu trabalho. E é muito engraçado que quando eu olho pro histórico dos meus clientes que mais tiveram resultado, foram aqueles que trataram como um trabalho. Tipo, beleza, isso daqui faz sentido pra mim nessa área, mas não é a forma que eu me vejo. Tá, mas a forma que você quer que as pessoas te vejam, não é? Tá coerente com o que eu quero passar pra minha marca. Tá coerente com a marca que a gente quer criar, não tá? Então vamos executar. Resultado. Mas quando a pessoa fica, não, eu não sei, porque eu tenho um contexto aqui dentro do meu coração que não permite agir de determinada... A pessoa trava. O grande problema da produção de conteúdo para a maioria das pessoas é que elas tratam produção de conteúdo como desenvolvimento pessoal. Eu tenho que me descobrir. A pessoa trava por muito tempo. Você tinha que se descobrir como você queria ser, para depois comunicar para o mundo dessa forma que você quer ser. Então, para mim, o que eu penso eu vou mostrar uma faceta. Se eu mudar ao passar do tempo, eu mudo. Mas eu não vou deixar isso me travar, esse processo de autodescoberta. Porque eu tenho várias crises existenciais, até dentro da minha produção de conteúdo.
o pessoal dentro da minha empresa, meus sócios, ficam fazendo piada comigo. Como assim? Ficam fazendo piada porque essa dor que as pessoas sentem, é a dor que eu sinto. Eu, às vezes, não me vejo no meu conteúdo. Às vezes eu volto e falo, ai, mas eu queria fazer assim, eu queria falar disso, falar daquilo. E eu vou lá e faço o conteúdo, não traz resultado, eu me sinto mal com aquilo, quero parar de produzir conteúdo. Ah, sei. Entendeu? É. Quando eu não trato como um trabalho, quando eu trato como uma fonte de desenvolvimento pessoal para mim, é onde eu mais me travo. Então isso é muito comum, porque a gente quer ser reconhecido pelo que a gente quer ser amado pelas pessoas. Quer viver do nosso propósito mais genuíno, autêntico, né? Quer viver do nosso propósito mais genuíno e autêntico, mas aí que eu entrei nessa questão filosófica. Será que a autenticidade sequer existe? Se eu sou uma pessoa diferente para todo mundo? Não, eu acho que o fato de você ser uma pessoa diferente para todo mundo não te torna menos autêntico. É um pouco de... É natural a gente ter dinâmicas diferentes com as pessoas diferentes. A minha psicóloga sempre faz isso pra mim, inclusive. Porque eu consigo permear em situações diferentes e costumo me dar bem com todo mundo. E ela fala que isso é leitura de ambiente. Tipo, é tato social, não é porque eu tô sendo falsa, sabe? Não, mas não é ser falso. A pergunta eu pergunto pra você. Pra você, o que é ser autêntico? Eu me senti confortável na minha própria pele. Eu acho que é meio por aí. É isso. É isso. É porque, assim, a visão que eu ouço as pessoas falarem de autenticidade sou eu ser eu mesmo. Eu tenho que ser eu mesmo. Aí é meio subjetivo, né? Mas o que é ser eu mesmo? Entendeu? E eu concordo com a sua visão, tá? Pra mim, a autenticidade é isso. Eu tô confortável com a forma que eu me porto. A forma que eu ajo. Mas eu não vejo que essa é a visão da maioria. A visão da maioria é uma visão quase que infantil de... As pessoas têm que me aceitar da forma que eu sou. Isso eu também concordo que é infantil. Inclusive, não combina com viver em sociedade. Não combina nem um pouco. Até pra relação de relacionamento, sabe? Tipo, as pessoas que falam, não, cara, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Tipo, você não pode se anular, mas tem algum nível de que você tem que chegar no meio termo pra conseguir interagir com alguém, pra conseguir se relacionar com alguém, sabe? Você cede um pouquinho ali, a pessoa cede um pouquinho aqui, porque senão, tipo, não tem como. Exatamente. Exemplo prático, assim, eu odeio sair de casa, ficar passeando em loja, mas sábado minha esposa tinha que comprar algumas coisas que a gente ia viajar. Eu não queria ir de jeito nenhum. Claro que eu não queria ir, eu sou preguiçoso. Mas ela, não, Davi, vamos, por causa disso, daquilo. E eu abro mão, porque é a concessão do meu relacionamento, assim como ela abre várias outras concessões pra mim. Ela sabe que eu tenho meu jeito, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu venho tido insônia nos últimos dias. E às vezes eu acordo e atrapalho o sono dela de certa maneira. É uma concessão que ela abre pra mim. É a vida. Ela vai falar assim, não, para de agir dessa maneira. Não, eu tenho que me adaptar também ao outro. Então essa visão de autenticidade que você tem é a mesma que eu tenho. Mas eu não vejo que a sociedade vê dessa maneira. Faz sentido. Deve ter gente que pensa diferente mesmo. Uma coisa que eu vejo que faz muito sentido também é porque a gente tá aqui, aí quer ir pra cá, né? E acho que no fundo todo mundo meio que sabe mais ou menos o que tinha que fazer para chegar nesse ponto que quer estar. E o tempo que vai levar é o tempo que levar pra você conseguir fazer essas coisas. No meu caso, realmente, a gente fez o trabalho de mentoria para criação de conteúdo 2 anos até eu viralizar, né? Uhum. E aí eu sabia que eu precisava definir meu nicho. E eu sabia que eu não estava conseguindo definir meu nicho. Mas é porque é diferente de talvez outras pessoas que têm uma empresa e querem criar conteúdo para aquela empresa. O meu cerne, assim, tipo, ele é mais artístico mesmo. Então é natural ter essa trava nesse sentido, porque eu tinha que entender como... Mas o problema é que sempre fez sentido, porque eu sempre falei sobre autenticidade, amor próprio, propósito e tudo. Tanto é que os conteúdos que mais funcionavam pra você no passado eram disso. É verdade. E se permitir fazer coisas novas. Meu melhor vídeo no YouTube ainda é o de eu fazendo panqueca de banana, sem saber fazer panqueca de banana. Fenomenal. E aí foi natural o processo de eu tá divulgando as minhas músicas e tá com dificuldade de divulgar as minhas músicas porque
por mais que eu gostasse das músicas, eu focava muito na letra e eu pensava, nossa, isso é apego ansioso, eu não quero ensinar isso pras pessoas, é um péssimo exemplo a ser seguido. E aí passou a ser natural eu querer falar menos de mim e passar a pensar mais sobre o outro. E eu acho que marketing digital e criação de conteúdo é muito isso, menos eu e mais você. Então, quando a gente consegue mudar isso, para de se preocupar. Por que você está preocupando com a sua imagem? Você está preocupado às vezes você está preocupado em servir, sabe? E essa virada de chave que faz as coisas começarem a fluir e tira o peso de ter que ser uma coisa sobre você, porque a ideia é que seja é maior do que você, né? Mas você falou a palavra certa pra mim. Pra mim, viver é servir. Viver é se entregar pelo outro. Pra mim, não faz sentido ter uma vida que eu tô isolado e eu busco só os meus objetivos pessoais. Vou dar exemplo prático pra você. Dentro da minha empresa, um dos heads, ele acabou de comprar um apartamento em Copacabana e vai ser pai. Isso me motiva muito mais para trabalhar do que os meus objetivos financeiros. Quando eu tô cansado, eu não quero mais fazer, não quero mais executar, eu penso, cara, se eu não fizer isso, se eu não fizer essa venda, se eu não fizer esse processo, como que vai ficar o Bruno? Como vai ficar a família do Bruno? Então, quando a gente sai dessa perspectiva de eu quero as coisas para mim e eu vou para a perspectiva de eu quero servir o outro, até a produção de conteúdo muda. Porque assim, é o que eu quero entregar pro outro. Ah, mas isso daí não é exatamente a forma que eu me vejo. Cara, não é sobre você. E é libertador não ser sobre você. Porque quando é sobre você é pessoal. E quando é pessoal, a dor é muito grande. A dor é muito grande, porque você fica assim, como eu quero ser visto pelo outro? Eu quero que os outros me conheçam da forma que eu sou. Mas quando você vai para a perspectiva não, mas eu quero servir o outro. Eu quero ajudar o outro. Como que eu ajudo o outro? Quem é o outro? Deixa eu produzir conteúdo para o outro. Fica muito mais fácil. Porque você tem alguém que você está pensando. Você não tem toda aquela ansiedade existencial dentro de você sobre aquilo que você é ou deixa de ser, até porque aquilo que você é ou deixa de ser muda ao passar do tempo. Mas o outro tem as mesmas necessidades por muito tempo. Isso vai avançando. E às vezes é o mesmo conteúdo, só o olhar diferente que faz que já muda tudo. Por exemplo, eu poderia falar, eu quebrei a cara nesse relacionamento, eu fiz essa música e eu aprendi isso. Ninguém tá nem aí, né? Mas no que eu falo, você, quando quebrar a cara no seu relacionamento, você pode fazer isso. Aí a pessoa, olha, que lindo, que delicado, que atencioso. Nossa, que sensibilidade. Que pessoa inteligente, como ela pensou nisso? Porque aí, tipo, afagou o outro. Sim. E no final do dia eu queria isso. Eu queria, tipo, com a minha experiência, tipo, criar propósito de alguma frustração para fazer o bem para outra pessoa, para eu amadurecer, para, tipo... muda o senso do processo. E eu vejo isso muito em você, sabe? Tanto no conteúdo que você produz, mas até nesse cenário, naquilo que você faz. Eu entendo que você faz para você, mas esse cuidado estético é para o outro ter uma entrega diferente. Algo mais específico. Mas sempre fiz isso de tentar. É porque eu fiz design na faculdade, né? Uhum. E eu sempre gostei de design emocional e das coisas de curvas e coisas que davam uma vibe de ninho, sabe? Essa coisa de acolhimento. Casa, né? Sempre foi muito honesto, assim. Foi uma coisa que eu gostei muito. E assim, dá pra perceber isso em você, tá? Porque eu já fui muito em podcast, entrevista, XPTO, e não tem esse sentimento de proximidade. Dá pra ver que você faz pelo outro, não é só, tipo, tô fazendo pra você. Eu vejo seu conteúdo, que você fala, 7, X anos de terapia em 1 minuto. É pro outro, você fala coisa pro outro. E quando você abraçou, pelo menos, esse lado de forma externa, de forma abrangente, o resultado veio. Obrigada, Davi. E realmente é muito especial, tipo, porque você vai recebendo os feedbacks de umas questões tão íntimas, tão valiosas. Tipo, às vezes a pessoa falou, poxa, eu tava com uma decisão difícil pra tomar, e aí quando eu vi seu vídeo me deu uma orientação para aquilo. A gente não tem noção da dimensão do que pode ser de um post, né? Porque isso é de pessoas que falaram, mas às vezes, né, um vídeo seu, a pessoa talvez nem tenha curtido, nem tenha comentado, mas deu um insight pra ela que fez ela querer trabalhar uma coisa que ela não estava trabalhando antes. Então tem um poder imenso. Então a gente tem que botar pro mundo mesmo. Exatamente. Como é que foi o processo de criar essa empresa, de você conhecer os seus sócios? E eu acho que antes,
Vocês agora trabalham para as pessoas que querem criar conteúdo, mas vocês já trabalharam também para empresas, não foi? A gente trabalha também para empresas, porque o nosso cliente principal é o empresário, e é empresário por um motivo simples, é o tomador de decisão. Aham. E não só por ser o tomador de decisão e encurtar o ciclo de venda, mas porque quando eu analiso os dados de resultado, de custo de aquisição para a empresa, usando a imagem da empresa ou a imagem do empresário sempre vende mais e traz mais dinheiro para o negócio. Porque as pessoas se importam com gente, né? Não com marcas. Eu sempre falei isso, mas eu parei para analisar e estatisticamente, assim, a diferença é absurda. O custo de aquisição, quando você usa a cara do empresário, é 25% menor. 25%? 25% menor, então você paga um quarto a menos. Mas o processo é muito interessante, e aí eu vou entrar numa questão religiosa. O meu empresário mais novo, que é o Sandro, mais novo entre aspas, né? Porque eu trabalho com ele há menos tempo. Mais novo de idade? Não, de idade não, eu tenho 51 anos. Então mais novo o quê? Mais recente? Mais recente, tá. Exatamente. Eu acredito que ele foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, porque eu lembro muito bem, logo quando eu me casei, eu já trabalhava como consultor, já tinha minhas mentorias, já ganhava um bom dinheiro como pessoa física. Só que eu tinha um medo muito grande. Meu medo era, logo depois que eu me casei, e se amanhã eu for atropelado por um ônibus? O que vai acontecer? Vou deixar minha esposa sozinha. Tudo bem, ela trabalha, ela é médica, mas vou deixar ela sozinha, desamparada, não vou deixar nada para ela. Eu preciso criar alguma coisa que transcenda Davi. E a empresa, na época, dependia muito de mim. E aí, eu lembro que essa angústia foi crescendo e eu orava muito sobre o assunto. Eu pedia para Deus, não para que Ele me desse dinheiro, não que Ele me desse a empresa XPTO, não. Eu pedia para que Ele me trouxesse um mentor na Terra, alguém que eu me visse. Olha. Porque eu tinha muitos mentores, só que eu não me via em nenhum daqueles mentores como pessoa. Eu olhava para eles e falava, eu não quero a vida deles, eu não sou como eles, eu não tenho o background que eles têm. Completamente diferente como ser humano. E aí, uma vez, uma amiga minha, a Amanda, ela tinha a mentoria dela, ela falou assim, Davi, eu tô com um empresário aqui, Sandro, e eu precisava de uma ajuda. Ele tá tendo muita dificuldade de conteúdo, você pode parar e revisar com ele? E aí eu parei, revisei o conteúdo do Sandro, vi que ele é um cara muito bom, só que o conteúdo dele é realmente muito ruim. O processo dele era muito ruim. Não dá pra ser bom em tudo, né? Não dá pra ser bom em tudo. E aí ele não gostava mesmo de produzir conteúdo, a verdade é essa. Eu comecei a ajudar o Sandro ali, ele começou a me ajudar em outras pontas. E aí, o Sandro me fez uma oferta. Ele falou, Davi, olha, eu vi que você tem um método de produção de conteúdo, mas só que você não tem uma empresa. Eu presto consultoria para você, te acompanho durante todo o período para consolidação desse negócio. E você me dá 20% do negócio. Chamei ele para trabalhar com a gente, começamos o processo. Eu presto consultoria para você, monto todo o processo, te acompanho como consultor da empresa, como se fosse um conselheiro do negócio. Incluindo as mentorias e os cursos e todo o modelo, todo o processo, ele já tinha pronto, eu só tinha que colocar o meu método ali dentro, no final das contas, entendeu? Tá, entendi. Tipo, você usar a plataforma dele... Usar todo o processo, ele me mostrar como eu vou treinar time, construir time, assim sucessivamente. Ih, que maravilha! Falei, beleza. Ele, quero 20% do seu negócio. Falei, fechado. Cara, em 6 meses a gente multiplicou, acho que em 5 vezes o nosso faturamento. Só que para mim ainda não era suficiente. Porque qual era a grande problemática? Eu sei naquilo que eu não sou bom. Eu sei aquilo que eu não sei. Eu sei aquilo Nossa, isso é uma grande sabedoria. Que eu sou fraco. E aí eu tava tocando o negócio, só que eu ainda tinha um problema muito grande em gestão de pessoas. Eu não era bom nisso, eu não me comunicava bem e eu não sabia a hora de cortar alguém. De cortar alguém, tipo, de demitir alguém? Às vezes eu deixava situações porque eu gostava muito da pessoa como pessoa. Sei. E aí eu, no final do ano passado, eu falei assim, Sandro, eu não presto para ser presidente do meu negócio nesse momento. Eu quero que você venha aqui para a empresa e trabalhe dentro do negócio. Você vire sócio e você vira o presidente do negócio. Você toca o negócio. Te dou mais de 20% para isso. Eu quero que você venha aqui para dentro. E entrou no negócio, assim, nosso faturamento está aumentando muito. Tem crescido bastante a empresa, porque agora eu posso focar naquilo que eu sou bom. Que maravilha! Naquilo que eu sou bom e a gente agora está virando sócio de outras pontas e assim sucessivamente. Mas foi uma questão muito... Foi algo divino mesmo, porque eu sempre falo isso com o Sandro, eu me vejo muito nele. E quando eu consigo me ver numa pessoa
eu consigo ter alguém para me mentorar, para melhorar. Poxa, eu ligo para ele 10 horas da noite, converso 1 hora sobre uma questão da empresa. Eu ligo para ele tarde, falo de uma questão pessoal. Então, ter ele como amigo e sócio me fez ser um melhor marido, me fez ser um melhor filho, me fez ser um melhor empresário, me fez ser uma melhor pessoa. Então, para mim, o que fez o nosso negócio crescer e funcionar foi encontrar a pessoa certa para me mostrar o caminho. Porque é muito difícil ficar quebrando a cara constantemente. É muita energia. Então, assim, ter alguém com a experiência dele fez a empresa ser o que é hoje. Eu não tenho a mínima, assim, o mínimo ego para falar que eu sei que eu não teria construído o negócio que a gente está construindo se não fosse ele ali por trás criando todo o back-end do negócio. Ai, que valioso, Davi. Isso é muito especial. Eu acho muito importante a gente rezar e orar pensando no que a gente precisa e alinhando. Eu faço isso também, mas eu não tinha feito. Eu vou ser mais específica. Acho que eu normalmente penso assim, eu fico incorporando a crença de que eu sempre encontro as pessoas certas para tudo que eu preciso. Que é útil também, mas acho que eu vou ser mais específica das vezes de pontuamento. Isso pode ser uma boa mesmo. E é muito engraçado, né? Pelo menos na minha percepção de vida, parece que Deus comigo, ele coloca alguns problemas na minha frente para me melhorar como pessoa. Porque essa angústia do meu coração me trouxe muito próximo a ele. Eu tive outras angústias recentemente, que eu me volto a Deus e falo com ele. Depois desse processo, depois dessa dor, eu me transformo em alguém completamente diferente. É muito engraçado, né? Porque antes eu tinha a perspectiva que dor era algo ruim. Essa dor talvez você ficar 2 anos sem conseguir avançar na sua produção de conteúdo. Essa dor do o que eu vou fazer agora com o meu negócio. A dor do perdi um relacionamento, o que vai acontecer agora. Mas é engraçado que como através da dor, Deus me traz força e me torna alguém mais forte, melhor, mais próximo a Ele. Eu, pelo menos, eu me aproximo muito mais de Deus quando eu tô em dor, tô em desespero, do que quando tá tudo lindo e feliz. Eu concordo. Eu fico achando que é bem-vindo também. Eu lembro de vários desafios que eu passei e é muito doloroso, mas ao mesmo tempo você se sente grato a Deus por estar tendo essa oportunidade de evoluir, de encarar aquilo, porque eu fico com uma convicção de que você vai conseguir ver propósito daquilo e se tornar uma pessoa melhor. E eu acho que a espiritualidade é essencial para conseguir ter esse olhar, que é essencial para a gente conseguir primeiro, viver mais em paz, né? Porque não vai ter menos dor, mas consegue ter mais paz do que ficar se sentindo vítima do mundo e tal, quando alguma coisa ruim acontece. E também pra gente conseguir e sempre ter esse olhar de tentar melhorar como pessoa e encarar a vida com braços abertos. Você sempre... Como é que foi a sua relação com Deus? Sempre foi espiritualizado? Sempre Não. Foi religioso? Como é que... Pelo contrário, para mim, eu era aquela família católica não praticante, que é 90% católicos que eu conheci até hoje. E eu só comecei a me aproximar de Deus através da minha namorada, hoje minha esposa. A gente começou a namorar muito cedo, com 15 anos de idade. Ela me levava numa igreja perto da casa dela e eu odiava aquela igreja. Odiava, assim, tipo... Eu olhava as coisas. Mas era falava, a concessão que você fazia. a concessão que fazia. Eu falava, não, eu vou ali, mas, cara, sei lá, eu não gosto do culto, não gosto como é feito. Então, assim, eu ia por ir. Pra mim era um esforço. Até que a gente se encontrou numa parte, uma igreja evangélica mais conservadora do protestantismo, que é uma igreja calvinista. E eu lembro até hoje o meu momento de conversão. E acho que talvez seja por isso que eu posso ser meio viciado em falar de dor e pensar em dor. Foi uma pregação sobre a realidade do inferno. Eu lembro quanto eu chorava, quanto meu coração estava dilacerado em poder pensar que minha mãe poderia ir para esse lugar. A realidade bíblica daquilo. Mas é muito engraçado, eu até queria te fazer uma pergunta, te devolver com outra pergunta. Essa questão de sempre precisar de um problema para estar evoluindo, que é o meu caso, me faz toda hora buscar um novo problema. Isso não fica meio viciante, não? Na sua perspectiva? Eu não acho que... Você acha que você busca os problemas? Eu acho que eu busco. É porque assim, eu não consigo... Não é que eu busco, mas eu não consigo viver sem um problema para resolver. Eu não sei você, eu não consigo viver sem um problema para resolver. Mas eu acho que isso é valioso, assim. É porque eu acho que tem 2 tipos de problema. As coisas ruins que acontecem na vida que a gente não tem que evitar e a gente só pode ultrapassar aquilo e tal, ou encarar, aceitar. E tem os problemas que é tipo,
pô, consegui ultrapassar aqui, se abre esse mundo aqui, quero chegar... Aí você vai buscando probleminha. E eu acho que as pessoas que gostam de problemas são pessoas maravilhosas. Eu acho que é bom gostar de problema. Eu sou viciado, tipo, às vezes eu só quero descansar, mas eu falo, não, eu vou procurar alguma sarna pra me coçar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não consigo parar, pelo menos. Você não consegue descansar? Quer dizer, dificilmente. Dificilmente. Meu cérebro é muito ativo, não consigo parar. Eu gosto de dizer que eu consigo. Eu acho que eu consigo tranquilamente ficar sem fazer nada. Mas... Não, até consigo, mas eu tô pensando em fazer coisas. Aí eu fico com esse dilema, assim, se eu me cobro tanto a ponto de achar que não me cobro tanto, né? Ou se eu realmente não me cobro tanto. Mas eu acho que é isso, porque, por exemplo, ontem eu tava pilhadíssima, tinha que dormir pra cá, e quando eu vejo, eu já tô 4 horas da manhã, pensando num formato de quadro novo. Então, talvez a gente possa tirar umas férias. Não, pra mim é muito difícil, minha esposa, a gente viajou ano passado, a gente ficou 21 dias fora. No 3º dia eu já tava doido. Já tava ficando maluco. Falei, caramba, tem que trabalhar. Mas esses 21 dias, você, mesmo doido, conseguiu descansar ou não? Consegui, mas foi difícil. Exigiu muitas doses de vinho, exigiu beber bastante. Vai vindo, né? Vamos pro Revestarol. Não, precisei bastante, porque é muito difícil quando você tem uma cabeça muito ativa parar. É muito difícil até dormir. Você falou isso agora. Tipo, você deita a cabeça no travesseiro e fica assim. Peraí, eu tive 78,10 aqui. Eu tenho que anotar, senão eu vou esquecer, tá ligado? Eu vejo assim. É isso. E tem que anotar, senão eu vou esquecer. E o pior, às vezes tem que fazer alguma coisa com aquela ideia. Porque as ideias, eu gosto de pensar que as ideias não tem dono. Se você não fizer nada com ela, vai pra outra pessoa implementar. Eu penso a mesma coisa, mas o meu maior medo quando eu tenho ideia, não sei você, é esquecer da ideia. Tenho medo de esquecer da ideia. Anotar em algum lugar. Aí eu vou anotar no celular e falei, caramba, chegou mais uma notificação no Instagram. Aí tu fica ali mais 2 horas mexendo no celular, perde o sono, pensa mais coisas, esquece. Aí quando vai dormir, no outro dia você tá morto. Você tem grupo com você mesmo no WhatsApp? Claro. Quantos? Tenho 2. Eu tenho 5. Caramba, pera lá. Você tem 5 pra fazer o quê? Bom, eu tenho um que é a produção de conteúdo, que é onde eu anoto as coisas. Justo. Eu tenho um que é a Manola, que é onde eu anoto coisas mais artísticas ou mais voltadas pra música ou de poesia, por assim dizer. Eu tenho o social media que não sai daqui, que agora ele tá mais ativado porque tô tendo mais ajuda nisso, mas é pra, tipo, organizar os conteúdos do podcast. Aí eu tenho Manuela, que aí é da minha agenda ou coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho um que tem um nome, tipo, mega aleatório pra, tipo, ninguém imaginar que é, tipo, ética cristã, tipo, segundo o grupo da faculdade, que aí é sobre dinheiro, eu boto todos os meus comprovantes, as coisas ali. Assim... não, e eu ainda tenho um Gostosa de Corpo e Atitude, que eu escrevo meus hábitos, o que eu como. Bom demais. Cara, eu vou falar uma questão pra você, se você queria saber de IA. Tem uma IA que você consegue automatizar tudo isso, que é N8N. Você manda uma mensagem, fala o grupo que você quer que ele mande. 8N? N8N. Vamos lá, quais as IAs que você mais usa hoje em dia? N8N pra automatizar o quê? Vamos lá. Como que funciona a N8N? N8N é um builder de programação. Então ali eu posso construir qualquer sistema interno. Então eu uso para automatizar o sistema da empresa. Por exemplo, eu tenho algo acontece, faça isso. Tipo isso? Eu tenho que fazer uma reunião. Eu tenho que fazer uma reunião, quarta-feira, 16 horas. Como que eu fazia antes? Eu entrava no Google Agenda, escrevia, colocava convidado, nome da reunião, assim sucessivamente. Agora eu mando áudio, nisso que eu mando áudio, já sobe, já manda convite, já faz tudo. Ai, que ótimo. Entendeu? Então, assim, esse N8N é muito bom para automatizar processos de dia a dia, como, por exemplo, mandar mensagem. Mande mensagem para o fulano de tal, peça Uber para não sei aonde. Você já consegue fazer quase tudo isso. E aí tem um sistema interno seu. Eu utilizo muito a nossa IA interna, que a gente chama de DEC. A gente criou uma IA interna para produção de conteúdo. Quando você chama de IA interna, é o quê? Porque é uma IA... qualquer um pode usar? Ou... Não, é fechado. Só para empresa e cliente. Tá. É um software que a gente vai usar também lá no evento que a gente vai fazer. Mas é um software interno que a gente criou e que, assim, é voltado apenas para produção de conteúdo e criação de marca. É muito interessante porque, assim, em 2 horas eu consigo criar a marca completa de uma pessoa com um estudo de marca de 20 páginas. É um negócio assim, bem absurdo
Eu fico muito contente que meu time tenha conseguido fazer, porque eu não tenho a mínima competência para fazer aquilo dali. E de quando em vez eu uso o Manus, que é um chat GPT mais avançado, né? Um pouco mais caro, só que o nível dele, assim, é muito absurdo. Por exemplo... Para texto, pra Manus? tudo. Manus. Até para, por exemplo, imagem? Pra tudo. Tipo, que maravilha! tudo. Por exemplo, eu posso pegar um vídeo seu, um link de um vídeo seu, e pedir para ele analisar o vídeo por completo. Ele entra no Instagram? Ele entra eu já vi o processo, tem que logar. Eu logo meu Instagram, ele entra no Instagram, ele vê o seu vídeo repetidas vezes, ele descreve como funciona a roteirização, a edição, a gravação, a legenda, a quantidade de likes, salvamentos, tudo. Ele coloca tudo ali. Explica por que funciona e por que não funciona. É absurdo. O meu ele não consegue entrar no Instagram. Não consegue. Acho que o chat não consegue. O meu OpenAI. Até semana passada eu descobri que eu tava há 1 ano usando o errado. Que isso? O que não era da OpenAI. Eu tava pagando um errado. É um vagabundo. Não, assim, eu uso muito. Infelizmente, nesse momento, quando tem vários AIs fazendo coisas diferentes, a gente testa bastante. E por último, que a gente tá usando agora bastante também fazer criativo, é o VO3. Aquele da Google que faz vídeo de IA. Então a gente está fazendo muito criativo de IA em cima disso. E vem funcionando bastante. De que aí já faz o vídeo que você precisa, com aquela ação. Exatamente. Aí ele faz tranquilo. E a gravação, hoje em dia, também eu faço por IA. Eu não gravo mais os meus conteúdos. Eu quero voltar a gravar. Não gravo mais. Só gravo, no máximo, áudio, toda... sua imagem não é sua imagem? É 100% IA. Jura? Não sabia. É muito difícil perceber, tem que realmente prestar atenção pra ver. Olha só. A gente faz assim porque assim, eu tava perdendo... Como eu moro no Flamengo, na Zona Sul, e meu escritório é na Península, na Barra, sempre quando eu vim pro escritório eu perdi 1 hora e meia. Só de ida e vinda. Momento de ouvir o podcast que não sai daqui. E aí, tipo, eu falei, cara, não tá valendo a pena fazer isso. Porque eu chego aqui, eu vou gravar 7 conteúdos, mais 7 criativos. Como que eu posso fazer isso de uma maneira mais automatizada? E a gente já fazia a gravação de IA para os nossos clientes. Só que existe uma diferença entre a empresa e o Davi. O Davi, ele é cabeça dura e não quer fazer as coisas que sabe que dão certo, entendeu? E aí eu falei, vamos testar, vamos implementar. E o resultado foi melhor. O resultado foi melhor. Poucas pessoas percebiam a diferença. Eu falei, cara, beleza, vou deixar dessa maneira. Mas, vou gravar YouTube. Vou gravar comigo aparecendo. Vou botar uma IA para fazer isso. Mas eu automatizei o máximo do sistema porque eu não gosto de aparecer na criação de conteúdo. Não é uma parada que me dá tesão, vontade. Eu gosto do resultado que isso me traz. É verdade, é o que eu consigo imaginar. E nisso, como é que você vê os influenciadores criados por AI, né? Porque tem esses influenciadores que a pessoa cria um perfil inteiro de uma pessoa que não existe, né? Eu acho que isso é o futuro. Eu ia perguntar se seria outra pergunta. Como é que você vê o futuro de criação de conteúdo com AI? Porque eu sei que você está falando questão do formato de apresentador, do formato, às vezes, de reality show também. Como é que você vê as próximas etapas? A minha tese é que vai chegar um momento que você não vai conseguir perceber a diferença de um ser humano para uma IA. E não está muito longe. Isso é 1 ano e meio, 2 anos o máximo. Máximo mesmo. E eu falo isso porque, assim, não só porque eu estudo tecnologia por fora, mas eu fiz programação neural na faculdade há quase 10 anos atrás. Então eu vejo isso há muito tempo. A velocidade da evolução da inteligência artificial vai ficar descontrolada. Em pouco tempo você não vai conseguir ver a diferença. E o influenciador tem um risco muito grande. Que ele pode simplesmente ser cancelado, pode dar uma opinião diferente, ele pode, caso da Rafa Kalimann, ser patrocinado por uma marca e ser visto usando outra marca. Então, eu acredito que ainda vão existir grandes influenciadores, não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Eu acredito que as caras das empresas ainda vão ter que aparecer, mas para as empresas vai ser muito mais útil ter um influenciador interno, uma inteligência artificial interna, que faz a venda para ele, faz o processo, produz conteúdo todo dia, do que ficar contratando influenciadores externos em pouco tempo. Mas aí você acha que a empresa vai ter um influenciador ou vai inventar vários, fingir que não é ligado à empresa para ser tipo como se fossem embaixadores? Vai ser como se fossem embaixadores. Pensa, na minha visão, o que vai acontecer, e eu estou fazendo já esse movimento da minha empresa, toda empresa vai ter vários perfis, falando com ICPs diferentes, com públicos diferentes, sobre linhas específicas. Então, por exemplo, eu tenho um acelerador de audiência. Eu posso criar outro perfil que vende o acelerador de audiência, mas que o avatar é uma mulher branca de 25 anos. Depois eu posso criar um homem negro de 45 anos
em outro público que fala com outro tom de voz, com outro grupo de pessoas. Então, eu acho que isso vai pulverizar muito. Você vai conseguir ter vários perfis dentro de uma própria marca que se comunica com várias pessoas diferentes. E você tem controle exatamente da comunicação daquela pessoa. Esse é o primeiro movimento, na minha visão, que vai acontecer. Vai ter uma saturação, todo mundo produzindo conteúdo com IA pra caramba. Só que aí a gente vai ter uma contra-reforma, uma contra-mudança. Que aí vão ser as pessoas mais autênticas, que vão ser reconhecidas por aquilo que elas são e fazem. Só que vão ser pouquíssimas pessoas. Porque o volume de conteúdo vai ser muito grande. E as pessoas estão querendo criar menos conteúdo também, né? Na vida pessoal. Não sei disso. Toda vez que eu vou correr ali no aterro do Flamengo, eu vejo todo mundo com o celular gravando story, tentando ser influenciador. Eu acho que todo mundo tá buscando essa onda de ser influenciador. Só que com a IA, eu acho que isso vai saturar com muita força. Saturar muito. E vai meio que virar uma visão de winner takes all. Os grandes vencedores vão ser aquilo que vai dominar. Eu acredito que o micro-influenciador não vai durar por muito tempo. A não ser que ele tenha uma comunidade muito forte. Resumindo, o que eu acho que vai sobrar nesse mundo de IA? Eu acho que vai sobrar as pessoas que têm comunidade. Por isso que eu acho que o movimento que você está fazendo é fantástico. E as pessoas que têm marca, que são reconhecidas por elas, pelo produto que elas têm, pelo que elas fazem. Se a pessoa não é reconhecida por ter uma comunidade muito forte, ou ter uma comunidade, ou uma marca muito estruturada e pensada, associada a um produto, eu não acho que ela vai durar por muito tempo. E antes do mercado de IA saturar, ensina como é que a gente faz, então, o influenciador. Eu tive vontade de inventar uma influenciadora tenista, para fazer uns conteúdos voltados de tênis. Como é que alguém cria um influenciador por AI? Existem várias maneiras de fazer isso. Depende muito do custo, da forma que você quer fazer. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é criar a marca daquela pessoa. Você precisa criar aquela pessoa. Se eu vou criar aquela pessoa, eu penso no inverso. Quem eu quero atrair? Eu crio uma versão dessa pessoa que eu quero atrair. Criei essa versão, mapeei a forma que ela se comunica. Hoje em dia, a forma que tem o melhor custo-benefício, na minha visão, é mais fácil de executar através do VO3. Eu crio aquele influenciador, que nem fizeram com aquela apresentadora, esqueci o nome, alguma coisa de maiô, uma mulher, Sei quem é. a mesma visão, só que qual é... É muito engraçado aquilo. Qual a parte difícil? Você criar uma boa narrativa e continuar comunicando aquela narrativa. Então você tem que criar um bom universo de marca. O que você vai comunicar, com quem você vai falar, como que vai ser essa comunicação. Porque essa parte de criação do influenciador e repetição daquela imagem vez após vez é relativamente fácil de fazer. Não é a coisa técnica mais complicada. Você passa 2 dias no YouTube, você faz. Não tem muito desafio em relação a isso. Mas em relação à comunicação, como você mantém uma boa comunicação, aí que está o desafio, que é criar um bom universo de marca, saber com quem você quer falar e saber o que você precisa comunicar com aquela pessoa. E o que você acha do YouTube? Acho fantástico, porque assim, no final das contas, o YouTube é uma excelente forma de você se comunicar por muito tempo com o outro. Tendo em vista que, por exemplo, no Instagram, e eu sou alto defensor do Instagram, porque o Instagram é a rede que as pessoas mais consomem no Brasil. Mas para a pessoa me ver durante 60 minutos no Instagram, 1 hora, se eu posto todo dia um Reels de 1 minuto, ela vai precisar de 2 meses. Verdade. Eu consigo fazer isso em 2 vídeos de YouTube. Só que é muito difícil produzir um bom vídeo de YouTube. Essa que é a problemática. O YouTube hoje tem uma barreira de entrada alta. Então, eu acho maravilhoso para quem já tem resultado em rede social e pode impulsionar esse YouTube. Começar do YouTube do zero é uma visão de médio a longo prazo. É uma coisa que você não vai ver resultado por 6 meses. Talvez 1 ano. E não tem problema, desde que esteja dentro da sua estratégia. Mas a pessoa entrar na expectativa que vou começar no YouTube e vou viralizar amanhã, como você pode fazer no Instagram da vida, ou vou começar a vender e ter resultado amanhã, é irreal. Então eu acho o YouTube maravilhoso, só que eu acho que é algo de médio a longo prazo. Seria uma terceira rede social que eu plugaria num cliente, e não a primeira. Entendi. Eu gosto muito do YouTube também. É mais difícil de fazer YouTube, mas eu queria agora, tipo assim, a próxima etapa, assim, que eu consigo colocar mais coisas no meu malabares é passar a fazer vídeo pro YouTube também um pouco mais longo. Apesar de já postar tudo nos shorts, né? Davi, uma dúvida. Porque eu tô agora, graças a Deus, com essa consistência de postar todo dia. E quem eu tive o feedback de uma amiga que eu fiquei um pouco na dúvida. Não. Eu tive uma opinião sobre isso, aí eu queria ver qual a sua opinião sobre a minha opinião. Porque ela falou que, como eu tava fazendo todo dia o mesmo quadro, ela tava com dificuldade de acompanhar, que ela gosta muito de conteúdos,
Porque eu posto todo dia, ela interage, compartilha. Então, quem, tipo, interage mais comigo ou com quem tá criando conteúdo, vai receber mais do nosso conteúdo. Eu, como consumidora, me dá um bode, assim, sabe? Tipo, porque eu gosto daquele conteúdo, mas se eu fico sempre recebendo no meu feed, incomoda. Mas também não quer silenciar. Ia ser muito bom você poder botar no Instagram o ritmo que você quer Exatamente. receber, que nem tipo uma newsletter, né? Uhum. E ela deu feedback de repente, fazer menos e tal, para as pessoas poderem valorizar mais cada um, para conseguir acompanhar. E o que eu pensei foi, entendo ela sentir assim, porque eu também me sinto assim com algumas coisas, mas ela deve ser a minoria das pessoas que recebe isso, né? A grande maioria de quem recebe vídeo meu deve receber um ou outro, porque os vídeos não são mandados para as mesmas pessoas. Então, tipo, isso é um problema legítimo para quem está consumindo, que o Instagram poderia resolver para ficar mais confortável para todo mundo, mas para o criador não tem que ter essa preocupação, né? Ele tem que continuar mandando todo dia ou não. O que você acha? Eu acho que depende do seu objetivo, por exemplo. Crescer. Tipo, quando eu parei, eu pensei, vou fazer 3 vezes na semana. Não cresci tanto quanto eu tava fazendo todo dia. Sim. Não, faz todo sentido. Se você produzir um bom conteúdo com mais volume, você vai ter mais resultado. Mas a grande questão é que para pensar na sua amiga ou em qualquer outra pessoa que te consome. Se a pessoa segue 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, por exemplo, ela não recebe seu conteúdo todo dia. Ela não vai ver todos os vídeos que você produz. Então, sim, principalmente se você tiver apenas um formato principal, existe a chance de alguém que é ultra fã enjoar. Só que essa pessoa enjoaria de uma forma ou de outra. Ela é uma pessoa necessariamente que eu quero apenas para longo prazo. Eu quero, primeiro, o ultra fã, que quer consumir tudo que eu faço, número 1. E número 2, eu quero atrair pessoas novas. Então, todo o conteúdo que você produz vai para público frio, para pessoas que não te seguem. Se eu estou fazendo uma coisa que funciona, para que eu vou fazer se isso está atraindo mais gente todo dia? Existem pessoas que vão enjoar. Como que eu reduzo esse percentual de pessoas? Tendo outros formatos de conteúdo, para criar uma cadência de formatos diferentes. Mas aí eu pensei, talvez, postar 2 vezes por dia, um dia o quadro e no outro momento outro formato. Eu não sei se eu faria 2 vezes por dia, a não ser que você tenha muito output criativo e muito carinho para fazer tudo na mesma qualidade. Se você não consegue fazer tudo na mesma qualidade, eu colocaria, por exemplo, a gente tem uma regra meio que do Pareto, do 80-20. Separa 80% do seu tempo para fazer o mesmo conteúdo, separa 20% para fazer um conteúdo novo. Então, por exemplo, você vai postar 7 vezes na semana? Coloca 2 conteúdos novos por semana que você vai testar. É uma boa. 2 testes. E aqui você sabe que funciona. Eu sei 5. Me ocorreu, assim, quarta-feira é dia do podcast. Aí me ocorreu de não me preocupar muito, botar só o conteúdo explicando que tem conteúdo novo, porque a pessoa já tem conteúdo, mais de 1 hora de conteúdo inédito pra me consumir, se quiser olhar minha cara, né? Aí eu pensei de postar o vídeo do quadro domingo, terça e quinta. Pra sexta eu postar sempre em collab de poesia, comigo mesmo, né? Com meu perfil de poesia. E segunda e sábado testar formato novo. Você acha que tá equilibrado ou podia postar mais? Eu acho que tá equilibrado. Acho que tá bom. Talvez eu postaria uma vez a mais o quadro que já funciona, mas eu não acho que tá ruim, não. Acho que tá bom. Tá bem equilibradinho. Tá bem equilibrado. E você vai ajustando o resultado. Às vezes você acha um outro formato que funciona muito bem, às vezes você vê que você tem que postar mais daquilo que você faz. Isso daí é ajuste. Não tem uma fórmula dourada. A melhor fórmula que eu vejo hoje é o do 70-20-20-10. Faz 70% o mesmo conteúdo, 20% testa um conteúdo um pouquinho diferente e 10% mete o louco. Faz uma coisa completamente louca e que você não faria normalmente. Quando você diz esses 20% seria, digamos, um mesmo quadro testando ganchos diferentes? Não, eu falo, por exemplo, um quadro diferente falando sobre as mesmas coisas. Tá. Entendeu? Por exemplo. Entendeu? E aí 10% do tempo fazer uma coisa que é completamente diferente do meu conteúdo. Legal. Gostei disso. Eu acho que como por você ter um output criativo muito forte, você precisa trazer isso para o mundo, faz todo sentido. Tem um momentinho assim, aqui eu vou ser Manolo ou Manuela, eu só quero me expressar de uma maneira que eu não faço todo dia. Gostei. Agora as duas são a mesma, sabia? Isso é maneiro demais. Agora eu juntei as duas. Tá uma loucura. Agora eu juntei as duas, é muito bom. E, Davi,
Tem uma... Eu sei que não tem uma fórmula mágica, mas tem alguma estatística em relação ao tempo que leva para as pessoas enjoarem? Porque a questão de rede social muda tudo o tempo todo, né? Tipo, as coisas que funcionavam há 2 anos atrás não são as mesmas que funcionam hoje. Se tem algumas... A primeira pergunta seria se tem uma ideia de quanto tempo que as pessoas costumam enjoar de certos formatos de conteúdos. Como é a diferença que você vê das redes sociais tipo, do ano passado para esse ano, para o próximo ano, tipo, ou com mais distância, não sei? Depende do formato. Tem formato que demora muito para parar de funcionar. Tem cliente que a gente usa o mesmo formato de conteúdo há 2 anos, viraliza da mesma maneira, traz o mesmo resultado. Ei, que bacana. Tem conteúdos que você faz há 3 meses que ele para de funcionar. Como que eu vejo isso? Como que eu metrifico? Como que eu penso dessa maneira? Eu coloco uma meta para aquele conteúdo. Por exemplo, esse conteúdo aqui tem que ter 50 mil de alcance. Ponto. Essa é a meta desse formato, ok? Se esse formato está alcançando menos do que isso, eu sei que tem alguma coisa de errada. Porque essa é a meta baseada em dados do passado, por exemplo. Tá? Se ele está alcançando mais do que isso, eu sei que tem que fazer mais dele. Então, por exemplo, se ao invés de eu falar que não, ele tem que alcançar... ele teve um bom alcance, entre aspas, não, eu falo que ele teve um alcance 2x. Quer dizer que ele alcançou 100 mil pessoas ao invés de 50. Pra você conseguir falar com todas as letras, né? Porque senão fica vago, bom, ruim. Não tem bom ou ruim, tem número. Sim ou não, tem que ser binário. Isso ou aquilo. Dessa forma, fica muito mais fácil eu metrificar se aquele formato está saturando ou não. Que eu coloco a meta baseado no histórico dele, comparo o resultado e vejo o resultado. E a partir daí eu sei se eu tenho que mudar ou não o formato, se eu tenho que produzir um formato novo, se eu tenho que melhorar aquele formato que eu estou produzindo. Eu tenho que tratar isso como dado. Uhum. Então não existe um número correto, depende de formato, depende de pessoa, depende de audiência. Às vezes você só decaiu a qualidade daquilo que você está fazendo, e é normal. Você enjoou de fazer aquilo, é normal, acontece com todo mundo. Então não existe uma estatística base, por isso que a gente tem que metrificar sempre esse processo. Coloca a meta, confere meta, coloca a meta, confere meta. Sobre rede social, se eu estou vendo uma grande mudança, eu estou vendo uma grande mudança que eu não achava que ia acontecer tão rápido. Que é realmente ver cada vez mais pessoas sérias produzindo conteúdo. Eu não achei que isso ia acontecer na velocidade que ia acontecer. Eu não achei que eu ia ver o João Adib produzir conteúdo como ele produz, um Nelson Williams da vida, um Paulo Guedes da vida, produzindo conteúdo e se importando e gastando energia com isso. Eu mesmo trabalhando nisso, achei que o movimento ia ser muito mais lento. Número 1. Número 2, uma grande diferença que eu percebo em questão de produção de conteúdo é que, essa é a minha perspectiva, essa é a minha visão de mundo, que as pessoas estão cada vez menos buscando dicas práticas sobre as coisas. Essa é a minha perspectiva, posso estar completamente errado. Porque há um tempo atrás era muito famoso no Instagram, faça isso para ter esse resultado. 3 coisas que você precisa fazer para... E era um conteúdo que funcionava muito no passado. Tipo isso. Nossa, isso daí era uma besteira, cara. Achei isso tão ridículo. Mas já fiz, óbvio. Tudo pelo resultado. Já fiz também. E eu atribuo isso a uma elevação do nível de consciência das pessoas. Quando você tem um conteúdo muito de dicas, você está falando com gente que está entrando naquele mercado. Só que agora está todo mundo consumindo conteúdo. Todo mundo já recebeu todas as dicas básicas daquilo que faz ou consome. Então as pessoas estão buscando cada vez mais, na minha perspectiva, histórias, visões de mundo. A forma que você vê e interage com as coisas, ensinamentos. E eu acho que a comunicação de histórias e personalidades é algo que vai perdurar para sempre, porque isso existe há milênios. Por exemplo, como que começou a sociedade em questão comunicativa? Eram nômades que andavam pelo planeta Terra e começaram a se alocar em pontos específicos, principalmente em cavernas para se esconder do frio ou de outros animais. E as pessoas não sabiam falar direito, não tinha uma linguagem. Era uga-buga, era difícil de falar um com o outro. E eles começaram, e isso foi muito interessante, eles começaram a documentar o dia a dia deles na parede da caverna. Então, por exemplo, eles viram que alguém caçou um leão e morreu. Eles desenhavam aquilo. Então, qual era a mensagem? Eu não caço o leão. Essa é a história. Aí o outro caçou... Vamos um bom ensinamento. O outro caçou um antílope, matou um antílope. Caça um antílope. Fuja do elefante.
Então, quando as pessoas começaram a documentar as histórias dela, a nossa comunicação e o nosso dia a dia começou a surgir. Então, eu acredito que a comunicação via histórias, via aquilo que eu passo com ensinamento profundo, é muito mais poderoso do que qualquer outra comunicação. E aí você vai avançando. Se você for ver a história do judaísmo, o judaísmo em si, por muito tempo, não tinha um livro de comunicação de todos os ensinamentos e a fé deles. Isso foi surgir a partir de Moisés. Mas já existia o povo hebreu. Como que o povo hebreu existia como povo? Eles contavam as histórias de pais para filhos, de mães para filhos e filhas sobre o seu povo. Seja na hora de dormir, seja no dia a dia. Como que foi surgir o cristianismo? O cristianismo só foi ter um livro base no século II, no segundo século. É verdade, não foi direto. A comunicação, eram as histórias. Jesus Cristo se comunicava por parábolas. Ele pegava uma história de dia a dia, algo que você vivenciava no dia a dia, e te trazia um ensinamento profundo. Então, a minha crença, a minha visão é que a gente vai cada vez mais para uma comunicação das histórias que a gente vive, vivencia. E aquilo que a gente pode ensinar por outra a partir da nossa perspectiva de mundo. Por isso que eu, pelo menos, gosto muito e abraço muito esse tipo de conteúdo. Porque eu acho que histórias é aquilo que faz que a gente seja ser humano. Recordar e poder compartilhar aquilo que a gente vive. Adorei. Faz todo sentido. Você acha que... Eu acho que isso tem a ver com o que você está falando, o fato de, talvez... Acho que as pessoas têm um pouco... Eu concordo que as pessoas estão com um nível de conscientização maior. Eu acho que as pessoas estão buscando um pouco menos conteúdo de lifestyle, mas continuam adorando vlogs, porque contando histórias de reais. Você acha que tem a ver com isso? Com toda certeza. Com toda certeza. Eu vejo cada vez mais o vlog crescendo, porque são histórias. Você se conecta com o outro. Você se vê dentro do outro. Eu até estava tendo uma visão... É uma loucura que eu tô pensando em fazer. Você já viu a série The Bear? O Urso? Cara, eu adoro essa série. Do cara que cozinha. Exatamente. E ela tem uma mensagem muito bonita. Que a mensagem que eu pego dela é passar algo tão bonito como um prato fino, você precisa de um caos que acontece naquela cozinha. Você tem um nível de exigência, dor, que a pessoa precisa se dedicar para trazer algo tão bonito que conforta o outro. Que o outro aproveita. É uma mensagem linda mesmo. E eu fiquei pensando assim, cara, e se eu fizer um The Bear da minha empresa? Se eu mostrar aqui, por exemplo, para fazer o evento que a gente vai fazer agora, o caos que eu tô passando como pessoa. Se eu começar a documentar tudo aquilo que acontece como se fosse um vlog, como se fosse um dia a dia, ou até mesmo na gravação, edição, como se fosse essa série, como que isso ia se conectar com as pessoas? Porque é muito fácil ver o resultado bonito. Quem vê close não vê corre, né? É muito fácil ver o prato fino, caro, lindo, gostoso. Mas o esforço da pessoa que estava ali por trás. E as pessoas que abdicaram de tudo para fazer aquilo. Eu acho que aí tá beleza nas coisas. Por exemplo, eu vejo uma influenciadora como a Manu City. Ela é muito grande porque ela compartilha a história dela. Ela pode ter o padrão de beleza XPTO que outras mulheres querem seguir. Não tô tirando isso. Mas tem outras pessoas bonitas que não têm o engajamento, então não é isso o diferencial. Tem outras pessoas que não têm isso. Ela tem uma habilidade muito grande de contar a história dela e aquilo que ela vivencia e aquilo que ela está buscando e as dores que ela sente, o medo que ela tem. Permite mostrar vulnerável. Exatamente. Exatamente. E trata isso como um trabalho. Você falou que a questão de ser mais bela, engraçado que eu estava tendo uma conversa sobre isso com o meu sócio, o Sandro. Ele falou para mim uma coisa interessante. Davi, Manuela, você sabe por que a Gisele Bündchen era a melhor modelo que existia? Na época dela, ela era a melhor. Não tinha ninguém que se comparava a ela. Tem gente que vai falar que é questão de beleza, mas existiam mulheres mais bonitas do que ela. Ela nunca foi a modelo mais bonita de todas. Existiam mulheres que caminhavam melhor do que ela tinha um método específico de caminhar. Ainda falaram que ela não tinha exatamente o nariz adequado, o equilíbrio de feições específico. Ela foi talvez a primeira modelo da década de 90 com peitos de verdade. E aí, quando foram investigar, quando foram entender e conversar com as pessoas que trabalhavam com ela, era por um motivo muito simples. Ela tratava aquilo como trabalho, ela fazia tudo que você pedia. Gisele, preciso que você use essa roupa e fique nessa posição. Beleza. Gisele, preciso que você fique pelada no frio do Alasca. Tô aqui.
Então ela tratava aquilo como um trabalho e executava diariamente. E aí quando você junta essa ética de trabalho com pessoas como a Manu City, pode não ser a mais bonita, mas isso ou aquilo, mas ela consegue contar a história de forma consistente, trata isso como um trabalho, eu acho que isso é imbatível. Por isso que, de novo, eu acredito numa crescente dos vlogs, porque se você trata o seu vlog como um trabalho e não apenas como uma expressão daquilo que você é, você executa isso com constância e conta a sua história de forma estratégica, as pessoas vão se conectar, elas vão querer consumir aquilo que você faz, porque elas vão querer se ver em você. Ou elas se veem em quem você é e o que você sofre, isso humaniza você como ser humano, ou elas se veem em você em querer ser você, em querer ter a vida que você tem. Então o lifestyle pelo lifestyle se tornou bobo. Postar o carrão se tornou estúpido na minha visão. Olha aqui, estou aqui com a minha Ferrari, cara. Eu concordo. Se todo mundo tem a Ferrari, ninguém tem a Ferrari. Tipo isso. Entendeu? E as pessoas estão com níveis de consciência maior, que elas querem coisas mais profundas mesmo. Eu vejo isso também. Da Gisele, eu tenho uma entrevista que ela falou que o diferencial dela, porque perguntar por que você era, ela falou que o diferencial dela é porque tudo que ela se propõe a fazer, ela vai fazer da melhor forma possível. Se ela se propor a limpar o chão, você vai poder comer no chão, sabe? De tão limpo que ela vai ter deixado. Então é isso que você falou, de levar a seriedade com as coisas que você se propõe a fazer, né? Tratar como um trabalho. Isso que você está fazendo, pô, é fantástico, é muito legal, é divertido poder conversar com o ser humano, mas é um trabalho. Você tem um objetivo maior por trás daqui, e você vai executar com muita felicidade, porque você sabe que isso vai te trazer aquilo que você está buscando. No final das contas. E o problema é que as pessoas têm uma visão negativa de trabalho. Você acha? A maioria acredita que o trabalho é algo ruim, até porque... Em inglês, né? Labor, parto. Labor, parto. Então, assim... Até eu esqueci qual a semântica original da palavra trabalho, mas tem algo relacionado a isso, de ser algo duro, pesado, pesaroso pro outro. Porém, eu acho que quando você linka o trabalho com as coisas que você gosta de fazer, ou quando você aprende a gostar de fazer aquilo que você trabalha... Isso também é um bom caminho. Fica muito mais fácil. A vida não precisa ser tão ruim. A vida é ruim porque a gente decide que ela vai ser ruim, a gente decide que vai ser pesaroso. Nossa, eu vou trabalhar novamente nessa empresa. Cara, LinkedIn, busca uma empresa nova, busca uma coisa nova. Mas se você não muda a postura que você tem em relação à vida... Então, exemplo da Gisele, a puta de uma postura que ela tinha. O que eu vou fazer bem pra caramba. Eu posso não amar limpar chão, mas eu vou limpar chão da melhor maneira que eu posso fazer. E ninguém vai ser melhor do que eu nisso. Eu vou fazer um quadro, eu vou fazer um programa, eu vou fazer um podcast. Vou fazer da melhor maneira. Eu vou me entregar aquilo. E ninguém vai poder falar que eu não dei tudo de mim. Essa postura é imbatível. É imbatível. É verdade, Davi. Qual a sua visão do TikTok? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Olha, eu vi o TikTok antes de uma maneira diferente, porque era diferente, era uma rede muito infantilizada. Era muito bom para construção de marca, para gerar muito alcance. Você conseguia alguns clientes ali, não no mesmo volume de um Instagram, de um YouTube da vida. Só que o TikTok se tornou algo completamente diferente. Primeiro, as pessoas não entendem, o TikTok não é uma rede social, é um aplicativo de busca. Exemplo, mudei aqui para o Rio há 3 anos atrás. Eu e minha esposa está fazendo 1 ano de casamento. A gente queria comemorar. E aí eu não sabia que restaurante ia. Eu ia lá, pesquisava no Google. Restaurante, Zona Sul. Não achava nada. Pesquisei no TikTok, recebi 10 vídeos. Os 3 melhores restaurantes em Ipanema, com melhor custo-benefício. Então, primeiro, hoje em dia o TikTok se tornou cada vez mais uma rede de busca. Se você quer crescer, viralizar, você tem que fazer um excelente SEO lá, número 1. Número 2, se tornou uma rede estranhamente pessoal. Você se abre lá de um jeito que não se abriria em nenhum outro lugar. E era totalmente o contrário. TikTok era a rede que o seu cérebro derretia. O Instagram virou isso. O Instagram virou com o Reels e o YouTube, com o YouTube Shorts, se tornou um local que você derrete a sua mente. Mas o TikTok virou extremamente uma rede pessoal, que as pessoas se conectam. Então, assim, para negócios é muito bom você estar dentro do TikTok para se posicionar como pesquisa, como SEO, em geral. Mas se você quer também, como pessoa, criar uma marca mais profunda, o TikTok é, para mim, os Stories 2.0. É onde você pode sentar, compartilhar aquilo que você vive, pensa, de uma maneira muito mais clara e
não clara, mas uma maneira muito mais pessoal do que você faria no Instagram. Porque o Instagram ainda é vitrine para as pessoas. Elas querem ser vistas de determinada maneira e elas não têm essa mesma vaidade do TikTok. Faz sentido. O meu formato, por exemplo, no TikTok não deu nada. Mas eu falo exatamente o mesmo texto, assim, só sentada. Vou te fazer 4 anos de terapia em 1 minuto e começar a falar. Aí fui melhor. Não muito melhor, mas fui melhor do que tinha fluído do chazinho e tal. Sim. E o legal da pesquisa do TikTok é que a pessoa tá lá falando o que ela pensa. Mas você pode medir pelos comentários se ela tá falando besteira ou não. E a gente não tem isso em outras plataformas de busca. Exatamente. Acho que não à toa o Google agora você consegue ver os vídeos, né? Sim. Mas o Google ele ainda vai ter vantagem porque ele tem o YouTube. O YouTube ainda serve como uma plataforma de busca, mas assim, o TikTok para mim, nesse caso, é imbatível. Você pesquisa, ele já te entrega exatamente aquilo que você está buscando. Em vídeo, em ordem, os vídeos mais vistos ou mais relevantes. Para mim é um negócio absurdo. Minha esposa mesmo, tipo, ela não usa Google mais. Ela só pesquisa ou no Instagram ou no TikTok. Eu não vejo ela pesquisar no Google mais. A não ser se você estiver procurando um link. Às vezes eu nem pesquiso no Google. Vou direto no ChatGPT. No ChatGPT, entendeu? Preciso disso. Tá aqui, leve, faça. Até porque aí você vai ganhar a resposta ainda com um motivacional no final do chat. Excelente link, parabéns. Puta link que você escolheu. Vamos juntos. Se precisar de mais alguma coisa, estou aqui para te ajudar. Não, é tipo um Alfred do Batman. Tipo isso. Um mordomo. E o TikTok tá com um diferencial bom também, que eu tô querendo entender isso melhor. Porque eles criaram, não sei se é TikTok Market, eles conseguiram TikTok Shop. Então você pode criar uma venda, deve ter produtos de marcas de influenciadores que a pessoa já vende só por lá, não? Para venda de produto físico faz muito sentido. A gente trabalha com alguns clientes que fazem venda de produto físico e TikTok é uma excelente rede para venda de produto físico. Excelente. Como é que funciona? Você pode fazer a venda direto dentro do TikTok Shop. Então você embarca seu produto ali dentro. E aí você faz todo o processo de marketplace ali dentro. Número 1. Ou número 2, como é uma rede que você entrega muito mesmo não sendo conhecido, você consegue crescer uma marca e vender muito através daquilo. Por exemplo, nós temos um cliente acho que posso falar o nome, não tem problema. A Farm, a gente está 4 anos trabalhando com eles. E a gente ajuda no trabalho de vendedoras digitais, que são as influenciadoras da marca, de certa forma. E existem influenciadores que, assim, o Instagram vende muito pouco, tem poucos seguidores, mas TikTok, todo vídeo que posta, pega 100 mil, 150 mil de alcance. Doideira. E o incrível é que a pessoa vai lá no link da bio, procura exatamente o produto que a pessoa está vendendo e compra. A gente consegue traquear todo esse processo, só por causa da entrega daquela rede social em si. E é muito engraçado, porque antigamente que funcionava nas duas redes, funcionava no Instagram, eu sei que ia funcionar no TikTok. Que funcionava no TikTok, eu sei que ia funcionar no Instagram. Mas agora não tá mais assim. Então, o conteúdo é realmente muito diferente de uma rede para outra. Então, vamos lá. Você pode vender produtos físicos diretamente do TikTok Shop, como se fosse um marketplace, mas aí tem que ser produto seu, você tem que ser o dono. Você tá com ele na tua mão e você vai botar no correio. Você não pode ser um influenciador de uma marca. Ah, tá. Entendeu? Tem alguma coisa disso? Você tem que estar com o produto na sua mão, né? Não necessariamente. Não pode ser uma rede de entrega que você tem, mas você tem que ser dono da marca. Tem que ser um produto seu que você está vendendo, até onde eu sei. Mas se você for um influenciador, você também hoje em dia já tem ManyChat ali dentro que você pode utilizar. Tem... Não, no TikTok? Agora pode. Link na bio. Então assim, o TikTok... É engraçado, independente da rede que você vai escolher, tá? Se você é TikTok ou Instagram, você tem que escolher aquela que faz mais sentido pra você, que mais encaixa com você. Hoje tem tantas opções, tem gente que produz um puta conteúdo no LinkedIn e é muito ruim de Instagram. Tem gente que é muito bom de YouTube e é horrível de TikTok. Então, o meio que você vai vender não importa tanto. Importa ser bom nesse meio. E newsletter? Eu tinha uma crença errada, tá? Eu acreditava que... Vai soar muito escroto o que eu vou falar. Assim, quando você para analisar os números do Brasil, o brasileiro é semi-analfabeto. O brasileiro não lê. Então, assim, pro brasileiro não ler, eu falei, por que eu vou gastar energia para fazer uma newsletter se eu sei que o brasileiro não lê 2 livros por ano? Mas o seu público é diferente do todo brasileiro. Então, eu parti dessa perspectiva, primeiro. Eu falei, caramba, primeiro, eu tô vendo que newsletter tá crescendo bastante. Eu fui analisar as newsletters que mais tinham sucesso. Era normalmente de empresário para empresário, de empresário para alguém que tem um cargo específico, ou de um grupo de pessoas que gostam de ler. E
Eu mudei minha crença, eu tô começando a fazer a criação de uma, porque uma coisa que vem funcionando muito pra mim tem sido carrossel. Os meus carrosséis são densos, são longos, tem texto pra caramba. Eu nunca achei que aquilo ia dar certo. E eu vi que isso respondeu muito bem pro meu público. Então, o newsletter, pra mim, depende do público que você está comunicando. Se você tem um público que parte do consumo dele é leitura, faz todo sentido você ver. Faz todo sentido você gastar energia nisso. Mas se você tem um público que não é de consumir, não é de ler, não é uma pessoa que é ávida nisso, você vai estar jogando muitas vezes seu tempo fora. É melhor você focar em outra rede social, em gastar mais energia, em adicionar mais um vídeo por dia, como você deu o exemplo que você queria fazer. Depende muito do público que vai consumir de você e do público que você quer criar. Para mim faz sentido, mas tem outras pessoas que não vai fazer sentido nenhum. Entendi. Eu não tinha nem pensado por esse lado, sabia? Eu achei que era mais no sentido de você não ficar dependendo de uma rede só, e aí você já tem, digamos, os e-mails das pessoas, já pode contar alguma coisa que você está lançando. Tinha pensado mais por esse lado, mas faz sentido o que você está falando também. Não, faz sentido ter a lista de e-mails, se comunicar com a lista de e-mails. Faz sentido você ter um canal de comunicação com as pessoas. Porém, é tudo uma questão de gasto de energia. Faz mais sentido eu gastar energia em fazer newsletter para público frio ou criar uma comunidade que eu tenho encontro semanal fazendo vídeo com eles, por exemplo. Entendi. Depende do meu público e daquilo que eles consomem. Depende da forma que eu quero ser visto. Eu sempre parto dessas três premissas. Quem é meu público, como eu quero ser visto, quem eu sou. E essa é a melhor forma de eu gastar minha energia? Ou existe uma forma que é mais eficiente do que essa? É um bom cálculo. Tipo, eu tento fazer os movimentos de forma matemática. Por exemplo, para mim, como empresário que vende para empresas e para empresários, eu tinha que estar no LinkedIn. Eu não produzo conteúdo no LinkedIn hoje em dia. Só que eu paro e analiso. Eu nem maximizei o Instagram ainda. Se eu nem maximizei o Instagram, por que eu vou adicionar mais uma rede social nesse pipeline? Senão vai ficar uma loucura que eu não vou conseguir fazer nada e vai reduzir minha qualidade do que eu estou produzindo atualmente. Então, depende. Depende daquilo que você tem como objetivo. E sem contar que, assim, digamos, se você... Por exemplo, você não tem familiaridade com o LinkedIn, eu também não tenho. Mas você tem familiaridade com o Instagram. Você gastando sua energia ali, você, pode, ficar bizarramente incrível no Instagram e no LinkedIn você gastando a mesma energia, você vai ficar mediano no LinkedIn. Exatamente. Né? Ainda tem esse Mas pra você, eu acho que faz muito sentido. O quê? Newsletter. Newsletter. Acho que faz muito Porque eu posso sentido. botar o link do vídeo da semana, seria meio que um compilado, assim, das coisas da semana. Acho que não é nem só isso, acho que você gosta muito de escrever. Eu gosto mesmo. Eu acho que é uma forma de você criar uma comunidade mais forte e compartilhar aquilo que você está sentindo. Acho que é uma coisa muito boa sua, é muito única sua. Então eu aproveitaria. No seu caso, faz todo sentido. É uma boa ideia. De repente eu aproveito e escrevo um artigo do que eu estou pensando, diferente das outras coisas. Pode ser uma poesia, pode ser um artigo, pode ser tua visão de mundo, pode ser aquele post que você faz de 4 anos de terapia em tanto tempo, você pode fazer um post muito mais aprofundado sobre aquilo. Adorei. Entendeu? Você pega o mesmo conteúdo, pega a mesma coisa que você iria falar e aprofunda para o seu público mais próximo. Sabe o que me trava hoje em dia? A parte burocrática de fazer página para as pessoas assinarem a newsletter, Não precisa nada disso. Pô, isso daí tem página que faz automático para você. Tem site tipo Lovable, que a IA você pede para ele fazer para você e faz 5 minutos. Isso, eu sei que é trava, mas às vezes é porque é chato pra caramba, essa parte burocrática mesmo, chato pra caramba. Mas hoje... Lovable. Hoje é mais simples que parece. Ai, que bom. Porque é o que eu sinto que precisaria pro próximo passo, assim. Sim. Imagino que as pessoas que estão ouvindo a gente já abraçaram a causa que elas têm que criar conteúdo. Davi, o que você orientaria para quem está começando do zero? Primeira coisa, começando do zero, criar o que eu chamo de posicionamento. 3 coisas, tá? Antes de produzir conteúdo, só faz isso daqui. Define a pessoa que você quer falar, com quem você quer se comunicar. Lembrando, produzir conteúdo é servir. Então eu tenho que não é sobre você. Eu tenho que saber quem eu estou servindo. E para eu servir alguém, o que eu preciso também saber? Eu preciso saber os problemas que essa pessoa tem. Então você vai escrever os problemas que essa pessoa enfrenta. E por último, como que você soluciona, como que você ajuda essa pessoa. Isso parece muito difícil quando eu falo dessa maneira. Mas tem um exercício que eu gosto de fazer que facilita muito esse processo. Pega as 3 pessoas, vamos supor que você tem uma empresa. Pega os seus 3 clientes que você mais gostou de trabalhar
Se você não tem uma empresa, pensa nas 3 pessoas que você mais gosta de passar tempo, que você gostaria de ajudar. Pensa quem é essa pessoa. Anota características físicas, características pessoais, hobbies, interesses, como essa pessoa é. Descreve essa pessoa. Depois, descreve os problemas que essa pessoa enfrenta e como você ajudaria ela com esses problemas. A partir daí, você pode começar a produzir conteúdo. Porque você já tem alguém claro que você vai se comunicar. Se você não faz esse processo, a produção de conteúdo fica completamente solta, sem saber aquilo ou para quem você está fazendo. Depois disso, aí você pesquisa os conteúdos que mais funcionaram em nichos parecidos ou pessoas que você vê como referência, vê aqueles que você gostaria de modelar e adaptar para você, para sua personalidade, para sua forma de falar, e aí você começa a execução. Aí você começa a testar. Mas tudo começa na pessoa que a gente quer alcançar. Se eu não faço esse processo, não tem como produzir conteúdo. É verdade. E você sabendo... tem a ver com design thinking, né? Aprendi isso na faculdade também. Você foca primeiro no público, aí para você entender o real problema. Porque se você não pesquisar aquele público, você pode achar que eles têm um problema que, na verdade, não é o problema que eles têm mesmo. E aí, quando você pensa no problema, você consegue pensar em trazer esse público daqui para cá, e aí você faz infinitos conteúdos sobre trazer o cara dali para cá e solucionar o problema, né? Aí exatamente. Fica conteúdo infinito. Davi, quer mandar uma mensagem final? Pensa que daqui a algum tempo você pode ser esquecido, você pode sumir. Na verdade, eu vou contar uma história para vocês. Contar uma história. Existe o caso de uma mulher, ela foi encontrada 42 anos depois de morrer sentado na sua cadeira. Durante 42 anos, essa mulher não foi encontrada, ninguém ligou para ela, ninguém falou com ela, ninguém pesquisou onde ela estava, cortaram a luz. E ninguém... A TV ainda estava ligada, não foi uma coisa dessa? A TV ainda estava... Exatamente. Não cortaram a luz, não fizeram nada. Ela ficou 42 anos parada no mesmo lugar e ninguém se preocupou com o que ela tinha para falar ou como ela estava. Se você tem uma empresa ou se você quer ser reconhecido, se você quer deixar uma mensagem, se você hoje em dia não produz conteúdo, você é como essa mulher. Alguém que ninguém vê. Alguém que vai ser esquecido e perdido completamente no bonde da história. Eu não quero ser como ela. Eu não quero ser aquela pessoa que tinha várias aspirações, desejos e mensagens para compartilhar com o mundo, mas que ninguém encontrou durante 42 anos. Talvez existam pessoas que nunca foram encontradas, que seja uma situação pior do que a dela. Então, se você não quer ser esquecido, você precisa se comunicar com o mundo. Não é uma questão mais de se eu tenho que fazer isso, sim de como eu tenho que fazer. Porque se eu não faço isso, sempre vai ter alguém pior do que eu, menos qualificado do que eu, tomando uma vaga que eu acredito que deveria ser minha. Ou compartilhando uma mensagem contrária àquilo que eu defendo e para o mundo que eu quero criar. Por isso, acredito que é a nossa responsabilidade produzir conteúdo, nos comunicarmos com o mundo. Porque com certeza existe alguém que você poderia estar ajudando agora, que você não está ajudando por egoísmo seu. Davi, amei. Muito obrigada por estar aqui, foi muito bom. Adorei a nossa conversa. Te agradeço, Manu. Tenho um buquê para Ana Luísa. A Freeway Flores é o nosso apoiador desse episódio do podcast, então trouxe esse buquê de flores do campo, flores frescas, ajudou com o nosso cenário também, maravilhoso. Tenho em casa toda semana, chega flores deles, eu amo demais, há anos. Então, para você, para sua mulher... Linda. Que coisa linda. Muito obrigado, Manu. Obrigada. Obrigada, Davi, foi muito bom. Obrigado, Manu. Fala onde é que pode te achar. Você pode me achar com o Davi Loubach no Instagram. Davi Loubach, Loubach é L-O-U-B-A-C-K. Davi Loubach em qualquer outra rede social. TikTok, YouTube, Quai. Onde você procurar vai estar Davi Loubach lá e essa carinha que vos vê provavelmente de barba, não dessa maneira limpa. E se você chegou até aqui, já segue o Instagram do podcast, @que não saia daqui. O meu Instagram é @eusoumanola. E se inscreve no canal. Estamos aqui toda quarta-feira, 7 horas da noite. Muitos beijos. Tchau, tchau.